Querido irmão, querida irmã, para esse quarto domingo do Advento, nesse dia 24 de dezembro, sobretudo na parte da manhã, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a cena se passa em Nazaré, insignificante povoado da Galiléia. O Messias esperado nascerá no meio do povo pobre. No centro da narração está Maria, uma virgem prometida em casamento a José. O mensageiro não é um vizinho qualquer, é o anjo Gabriel, enviado por Deus. A surpreendente notícia é que Maria é a escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo. Como é possível se ela não vive com nenhum homem? Para Deus nada é impossível. Ela conceberá pelo poder de Deus, sem interferência de homem. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Este é o ponto alto de todo o anúncio. Jesus é o Messias, o próprio Filho de Deus, que vai trazer a salvação. Maria entrega-se à vontade de Deus. Faça-se. Querido irmão, querida irmã, como é importante esta reflexão para o nosso dia. Nossa coroa do advento agora está plena de luz, pois a quarta vela foi acesa. A caminhada em preparação ao Natal chegou à culminância. Externamente, tudo fala deste maravilhoso acontecimento. Hoje é domingo e é também véspera de Natal. No anoitecer, iremos celebrar a missa especial da Noite Santa do Natal. São Francisco de Assis sentia uma enorme alegria e gratidão só por recordar o fato de Deus ter enviado seu filho ao mundo. Foi ele quem fez o presépio. A neve caía e Assis ficou iluminada com a bela cena natalina. Depois de São Francisco, o mundo cristão nunca mais deixou de encenar o Natal. 800 anos isso. Que o mesmo anjo Gabriel continue anunciando que o Natal não é um dia,
mas um novo jeito de viver. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é saudar alegre e profundamente o Natal. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, nosso Salvador, contemplamos maravilhados a delicadeza e o zelo com que o Pai Celeste organiza a tua vinda ao mundo. Para ser tua mãe, Deus convida uma mulher humilde de Nazaré da Galileia. Obediente ao plano divino de salvação, ela aceita e acolhe esse mistério. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse quarto domingo do Advento, nesse dia 24 de dezembro, na parte da manhã, o acendimento da quarta vela do Advento, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Primeira leitura é 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 a 5, versículo 8 a 12, 14 e o 16. O Salmo responsorial, Salmo 88. A segunda leitura, Romanos 16, 25 a 27. E o texto do Evangelho, Lucas 1, 26 a 38. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a primeira leitura do segundo livro de Samuel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo assim toda a liturgia da palavra desse quarto domingo. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai, faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos às vésperas do Natal do Senhor. Desse modo, a liturgia desse quarto domingo do Advento acentua o tema da preparação, convidando-nos a preparar uma morada digna para o Senhor Jesus que vem. Desse convite surge uma série de perguntas. Cabe a nós pensar e buscar responder à luz das leituras de hoje. O que significa construir uma morada para Deus? Como deve ser essa morada? Como devemos proceder na construção dessa morada? Quem pode nos ajudar nesse processo de construção? Essas e outras perguntas emergem da liturgia da palavra e as leituras nos apontam as respostas.
Já vimos nos domingos que se passaram que o advento é o tempo de preparação para o Natal, isto é, a vinda de Jesus. Isso está bem claro para todos nós que estamos acompanhando a liturgia da palavra, as missas deste tempo. Porém, resta saber se estamos preparando corretamente essa morada. Se somos cristãos de fato, não podemos querer recebê-lo de qualquer jeito. Precisamos arrumar nossa casa, porque ele vem para fazer morada nela. De que casa nós estamos falando? Não é a casa em que moramos, no sentido literal do verbo, mas a casa do nosso coração. Esta sim precisa ser arrumada, modificada, preparada, de modo que ele não a encontre bagunçada pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé e de amor ao próximo. Infelizmente, muita gente influenciada pelo consumo que os meios de comunicação exaltam neste tempo, pensa que deve arrumar apenas a casa onde mora. Por isso enfeitam-na com luzes, flores, geladeiras cheias, compram roupas novas, presentes para trocar na noite de Natal, mas se esquece do principal, o coração, a alma, o ser interior. A casa está linda, pronta para receber as visitas para a ceia, mas o coração continua o mesmo, sem revisão, sem confissão, enfim, sem conversão, despreparado, desarrumado. A casa poderá estar cheia na noite do Natal, mas o coração estará vazio. Quantas pessoas nessa época se lançam nas compras, mas depois sentem um vazio enorme sem aparente explicação. Dizem que não gostam dessa época porque ela traz lembranças passadas, de pessoas passadas, ou qualquer outra desculpa para justificar a tristeza de um coração vazio. Tudo isso porque não prepararam uma verdadeira morada para o Senhor, não ouviram os apelos da palavra de Deus no tempo do advento. Será que estamos preparando o coração ou somente a casa? Como podemos preparar o coração? Vejamos a primeira leitura e suas respostas. A primeira leitura de hoje, do segundo livro de Samuel, mostra Davi satisfeito porque foi ungido rei e recebeu tantas benesses de Deus. Em troca, ele quer construir uma morada para a arca da aliança, isto é, para Deus. Isso se acha, isso se acha o Todo-Poderoso e quer construir um palácio para Deus. Davi não entende que Deus não precisa de palácios, de moradas suntuosas. O que Deus quer é um coração convertido que faça o bem. Não existe morada melhor para Deus do que um coração bom. Há quem pense como Davi nesta época, quando o Natal se aproxima ou em outras épocas. Quer arrumar a casa em vez de arrumar o coração, como foi dito antes. Há quem goste de construir igrejas belíssimas, capelas do Santíssimo maravilhosas, mas descuida da formação para a conversão, descuida da espiritualidade e da prática da caridade. Uma paróquia que só se preocupa com a beleza do templo e não com a beleza da alma, da missão, da evangelização, está desvirtuada dos caminhos de Deus. Temos que ter essa preocupação sempre, mas de um modo especial neste tempo do advento, para não reduzir a nossa preparação para o Natal a enfeites e símbolos externos. Davi estava pensando dessa maneira. Sua intenção era boa. Ele se comoveu ao ver que estava morando num palácio e a arca de Deus estava sem lugar. Através do profeta Natã, Deus mostra o caminho e o procedimento correto a Davi, dizendo que sempre andou com o povo, ajudando a atravessar o deserto, sem ter morada fixa. Depois escolheu e ungiu Davi para ser rei, e lhe concedeu tudo o que ele tinha até então, mas mesmo assim não caberia a este construir uma morada. Sua morada seria construída pelo seu descendente. Temos aqui uma breve referência indireta a Jesus, o descendente de Davi, que iria firmar uma nova aliança entre Deus e o seu povo,
e iria construir a verdadeira morada para Deus através do seu corpo pregado na cruz e nos corpos de todos os que são crucificados pelas maldades humanas. É essa a morada de Deus. Deus mora onde a vida carece dele. Aonde as pessoas fazem a sua vontade, colocando em prática os seus mandamentos, seus ensinamentos. É essa a lição que Deus dá a Davi e a todos nós nesses dias que antecedem o Natal, ou nesse dia que antecede o Natal. Que saibamos construir uma morada que agrade a Deus e não nos preocupemos apenas com coisas externas. Com a preparação de uma morada digna dele, estaremos dando glória e louvor a Deus, como mostra a segunda leitura da carta de São Paulo, apóstolo, aos Romanos. Nessa carta, o apóstolo diz que devemos glorificar a Deus, pois tudo o que temos e somos foi Ele quem nos deu. Nada do que temos vem pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Muitos poderão dizer que o que tem é fruto apenas dos seus esforços. Quem pensa assim está enganado e tomado pela prepotência. Davi pensou assim em certos momentos e por isso achou que poderia fazer algo para Deus, oferecendo-lhe bens materiais. Deus não precisa de bens materiais, ele precisa de bens espirituais. Estes sim, estes sim agradam a Deus. Assim sendo, glorificamos a Deus quando lhe oferecemos os dons, os talentos, os bens espirituais que cultivamos no coração, que se revelam em obras de amor e caridade. A maior glória a Deus é socorrer os necessitados, fazer o bem, se comprometer com a promoção da vida. O mistério do Natal nos traz tudo isso, diz com outras palavras a carta aos Romanos. Essa revelação do mistério que estava envolvido no silêncio desde os tempos eternos se manifesta no Natal. E por isso não podemos deixar que um evento litúrgico como esse passe de qualquer jeito. É preciso preparação, no sentido teológico do termo, para que ele nos conduza à obediência da fé, dando nosso sim a Deus, como fez Maria no Evangelho de hoje. O Evangelho desse domingo traz o sim de Maria. Antes, porém, há todo um processo de preparação. O anjo Gabriel vem para preparar no coração e no seio de Maria a morada de Deus. Maria, com seu sim, passa a ser a arca da aliança, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Desse texto, podemos preparar a morada do Senhor neste Natal. Podemos nos colocar no lugar de Maria e sentir como se dá o processo de preparação. Foi dito no início do Advento que este tempo é similar a um tempo de gravidez. E é isso mesmo. No advento, todos nós ficamos ou deveríamos ficar grávidos dessa presença de Deus em nós. É preciso que isso se revele nos nossos atos, na nossa preparação. Maria é uma mulher simples, comum, como tantas mulheres, como tantas pessoas, e Deus a escolhe para ser a mãe do Salvador. Deus age na vida de pessoas comuns. Por isso, não nos desanimemos achando que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esquece dos seus filhos, como não se esqueceu de Maria e tantas outras pessoas. Maria levava uma vida comum, mas a partir desse anúncio, ela tem sua vida transformada. Virou celebridade diante de Deus, mas não se aproveitou disso para se colocar como melhor diante das outras pessoas. Pelo contrário, seu sim representou serviço a Deus. Quando dizemos sim a Deus e aceitamos receber no nosso coração o seu Filho Jesus, significa que devemos ser fiéis a Ele e fazer tudo conforme Ele nos pediu. Temos aqui o exemplo de Maria. Ela ficou insegura, sentiu medo, mas encorajada pelo anjo, pela fé em Deus, aceitou,
assumiu o compromisso e levou adiante até o fim o seu sim com consistência, com coerência. Com esse texto, vemos que Deus entra na nossa vida, alegra-nos com a sua chegada, nos enche da sua graça e diz para nós que está sempre conosco. É esse sentimento que este tempo deve nos dar. Quem tem a certeza de que Deus está com ele, não desanima e não se preocupa com o supérfluo, levando adiante o seu projeto e a coerência com o sim dado a ele. Isso não quer dizer que estaremos isentos de preocupações e de sofrimentos, mas quer dizer que ele nos ajudará a superar as preocupações e os sofrimentos. Basta confiar. Foi o que o anjo disse a Maria. Disse pa, para não ter medo, que o Senhor estava com ela. Quem tem Deus na sua vida não teme e segue adiante. Agora, às vésperas do Natal, hoje à noite, já celebraremos assim, porque amanhã, segunda-feira, já é Natal. A liturgia da palavra nos traz esses ensinamentos, colocando diante de nós a figura de Davi, mostrando como devemos proceder para construir uma morada para Deus. Coloca também em destaque a figura de Maria como exemplo de reparação para a morada de Deus, um exemplo de preparação para a morada de Deus. Maria não ficou preocupada com a casa, tanto é que seu filho Jesus nasce numa estrebaria. Ela se preocupou com o coração. Ali Jesus encontrou uma morada digna. É essa preparação que temos que fazer agora. Se ainda não tivermos feito, ainda há tempo. O que não pode acontecer é chegarmos ao Natal com a casa limpa e o coração sujo. Sigamos o exemplo de Maria e nos coloquemos diante de Deus, dizendo a Ele que aqui está o seu servo e que Ele faça em nós segundo a sua palavra. Ainda dá tempo, mesmo que tenhamos muitos pecados, a serem corrigidos e perdoados. Para Deus, nada é impossível. Então, o que estamos esperando? Vamos dar logo nosso sim a Deus e abrir as portas do nosso coração para que Ele venha e faça morada. Eis o grande apelo da liturgia deste quarto domingo do Advento e o último domingo antes do Natal do Senhor, que hoje mesmo à noite celebraremos já a missa da vigília de Natal. E encerrando este momento, rezemos juntos, Senhor Jesus, como teu discípulo, quero seguir o exemplo de Maria na disponibilidade para me deixar guiar pela vontade do Pai. Amém.